Muito boa noite a todos. É com muito prazer que nós aqui da Econ IT recebemos, na data de hoje, parceiros e amigos especiais que vai abordar os desafios da gestão de riscos e vulnerabilidades com os ambientes de nuvem e inteligência artificial. E aqui, ao meu lado, está o Lucas Arantes, um parceiro nosso aqui da Econ. Ele é especialista em segurança da informação com mais de 20 anos de experiência em proteção de dados, riscos cibernéticos e infraestrutura crítica. Também é o founder e CTO da Vulneri, lidera o desenvolvimento de uma plataforma SaaS para gestão contínua de riscos e vulnerabilidades. Também é advogado com especialização em proteção de dados e compliance digital, unindo reconhecimento técnico e regulatório. Também temos aqui o nosso grande amigo, Bruno Aguilar, que é auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, mestrado em Administração e Ciências Contábeis pela FCAP, graduado em Direito e Psicologia, especialista em Direito Digital e Compliance, Segurança da Informação, Direito Público, Direito e Processo do Trabalho e Meios de Pagamento. Formação em Gestão e Liderança pela Harvard Business School. Também é líder nacional pelo grupo do INCAT, com a participação e coordenação em grupos da reforma tributária, um assunto extremamente importante para a gente aqui. E também coordena o Comitê Executivo do ENAT. Atua como julgador administrativo de primeira instância da Secretaria do Espírito Santo. Também é palestrante sobre tecnologia da informação, direito tributário e documentos fiscais eletrônicos, com publicação de artigos e livros e revistas e periódicos. E aqui temos também o nosso CTO, Fábio Marques. Ele é o executivo aqui da Econ IT, também nosso CISO. Ele tem uma sólida formação em ciências da computação e pós-graduação em segurança ofensiva, atua há mais de 2 décadas, liderando iniciativas estratégicas de tecnologia, cibersegurança, privacidade e governança, com visão orientada a resultados e foco em riscos e conformidades. Conduz a definição de políticas corporativas, gestão de vulnerabilidades, estruturação de SOCs, programas de compliance com LGPD e projetos de segurança em ambientes críticos e altamente regulados. E, por fim, é aqui a nossa referência na integração entre segurança da informação e inovação, promovendo o uso responsável da inteligência artificial, automação segura e arquitetura de soluções em nuvem. Atua também como palestrante, consultor técnico com forte presença em propostas estratégicas, comitês executivos e iniciativas de cultura de segurança. Nós temos aqui uma equipe de muito... para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E agora eu passo para o Fábio a começar aqui a nossa discussão, que é bem interessante. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Assim, a ideia hoje é a gente discutir alguns assuntos que vêm me dando algumas insights, algumas ideias que eu acho importante ter visões diferentes para a gente entender um pouquinho onde a gente vai chegar com a evolução das nuvens, a AI e a regulação, né? Então, o que eu queria colocar em uma discussão aqui para a gente trocar umas ideias é hoje, no cenário atual de nuvem AI, como a regulação pode ajudar ao mercado ser mais justo e ser competitivo para todos, né? A ideia sempre é mostrar os benefícios da regulamentação, né? Prover a melhor concorrência, proteger a privacidade, né? Cuidar dos nossos dados. Então, a ideia, eu queria um pouquinho de vocês, como que a gente tá nesse momento. Sim, primeiro, satisfação estar aqui, né, conversar com vocês, trazer um pouco da minha experiência, mas também, eu sempre, né, eu gosto de, quando a gente está aqui para trocar uma conversa, trazendo essas questões relevantes de novas tecnologias que o Fábio trouxe, eu gosto sempre de fazer um sorteio, né, para os participantes lá do canal, que estão assistindo aqui, que eu sei, e eu acho que eu adivinhei o que você estava pensando, Fábio, que é exatamente nessa linha, né, desse direito às novas tecnologias, esse direito exponencial que vai conversar, né, com cibersegurança, né, igual o Lucas trouxe, blockchain, esse Open Finance também, e também eu acho que assim, relevante essa mudança que a gente vai passar da reforma tributária. Mas especificamente, aí eu queria quem está observando aí o livro aqui, o Direito Exponencial, em homenagem às mulheres, só tem artigo feminino, só por mulheres que atuam na área do direito digital, e eu acho que são perguntas do cotidiano. Eu acho que é isso que é importante que você traz, Fábio. Porque as mudanças estão nos atravessando,
E olhar o direito digital hoje para a regulação é entender que no dia a dia a proteção de dados que estão impactando, é questão do que não pode ser entrave quando você fala uma coisa importante, assim, vamos inovar, mas não é com aquele olhar da regulação que não conhece, que entrava, que não permite as possibilidades da inteligência artificial, do mundo que precisa de segurança, que é global. Então, assim, pautar essas questões são fundamentais, porque até para trazer um recorte aqui, e aí já ouvi mais o Lucas, a Ruth, que é, mesmo a reforma tributária nossa, ela traz uma mudança que ela não é apenas nacional, ela é global. Ela já pensa nessa interrelação dos novos mercados, dos novos ativos virtuais, da proteção dessas informações. Então, assim, isso eu acho que vai cada vez mais estar no nosso cotidiano e necessário o acompanhar da inovação com a regulação, mas que não trave e permite melhores discussões. Não sei quem, Fábio, o que o Lucas acha aí. Não, eu acho que a regulação ela é necessária, como o Fábio pontuou, ela traz limites e estabelece princípios que devem ser seguidos pelos players de mercado, mas sem esquecer da segurança, da competitividade e do uso das novas tecnologias que surgirão, porque ela não pode impedir o crescimento, o desenvolvimento das tecnologias, nem deixar o país numa competição desprivilegiada, vamos colocar assim, deixar o país atrás das demais potências, das demais nações que desenvolvem tecnologia. Então, eu entendo que a regulação ela é necessária, mas ela deve ser flexível o suficiente para permitir a inovação que ela continue acontecendo. O que eu tenho para trazer assim, experiência, que a gente tem bastante atuação nesse sentido da regulação, que eu venho percebendo, como o Lucas colocou muito bem. A regulação não pode engessar e nem impedir inovação. Acho que a gente está num momento que tem que aprender a convivência, né? Quando você olha o regulador, principalmente nessa questão de inteligência artificial, que é algo que está vindo e veio para ficar, ao mesmo tempo, a gente precisa ter, sim, regulamentações para cercar o mercado e dar essa segurança que a gente precisa, principalmente meio de pagamento, né? A gente lida com dinheiro, a gente lida com informações, né, bem sensíveis, e aqui na mesa, né, o Bruno bem trouxe isso, a preocupação, ele enquanto regulador, de acompanhar a movimentação. Então, o que eu acho um recado muito importante aqui é que o público e o privado, se eles andarem juntos e ter essa conversa, a gente só tem a ganhar, né? Não tem engessamento de um lado e nem a questão de segurança, de evitar o avanço do outro. Acho que é um ponto muito importante, assim, que é uma preocupação minha, como trabalhando na área de segurança, é o seguinte. O que aconteceu com a GPDR na Europa é muito preocupante, porque a forma que eles criaram a regulação estrangulou o mercado de inovação. Então, muitas empresas hoje em dia, elas estão tendo uma sede na Europa, só que de verdade elas trabalham em outros países. Então, a gente tem que aprender com essas lições que estão acontecendo na GPDR para evitar a fuga de talentos e dar um ambiente de desenvolvimento competitivo no Brasil. Então, eu acho que é importante a gente, como sociedade civil, mais os órgãos governamentais, a gente chegar num consenso de como a gente vai fazer isso. Né? Porque a gente vê o que está dando errado na GPDR, que a gente tem uma legislação muito próxima, né? E já ajustar isso na nossa LGPD e até na forma de regulação daí, né? Que é um ponto importante. Né? Você me trouxe uma reflexão aqui, Fábio, que eu acho valiosa do livro que o Kai-Fu Lee trouxe de inteligência artificial, que é exatamente assim, tem essa diferenciação, né? O Ocidente e especificamente a China, nessa gestão desses dados pessoais. Que é um desafio até para o regulador, eu penso agora na perspectiva do fisco, que ele tem bases enormes do cidadão. Mas assim, como eu vou propiciar também esse aprendizado de máquina, essas novas futuras, se eu tenho todo um entrave que eu não trabalho, como acompanhar esses desenvolvimentos agora da inteligência artificial? Agora vamos colocar uma questão bem prática, que eu vivenciei na minha atividade. E aí proteção também, né? Alguns julgamentos que você precisa fazer. Hoje você vê que você aprimorava e avançava no julgamento ali dos pedidos, né, de um cidadão que quer uma restituição do imposto, ele quer ali, mas fica essa discussão. Quando eu subo para a inteligência artificial, eu não estou levando também um dado pessoal, talvez ele está pedindo uma doença que ele precisava, essa restituição que ele está pedindo ali, eu não vou estar expondo ele também, mas como é que eu garanto nesse momento? Eu acho que é aí que vocês veem nesse momento que a gente está vivenciando de proteção, mas também inovação ligada aos direitos fundamentais das pessoas, né, que foi pensado.
É um assunto super delicado esse que você trouxe, porque a regulamentação, vamos colocar, da União Europeia a respeito de inteligência artificial, ela meio que deixou o continente fora da inovação. As principais IAs, pelo menos as públicas que nós temos acesso, quando vamos fazer os cadastros, né, colocar nossos dados ali, pergunta se a gente está dentro do continente europeu ou se somos do Reino Unido, por exemplo, porque nem todas as features são disponibilizadas para a Europa por conta da regulamentação. E isso, no meu ponto de vista, de certa forma, impede o desenvolvimento da tecnologia. Ele impede, ele causa um prejuízo para quem utiliza a tecnologia, por exemplo. E com relação ao que você trouxe, Bruno, a gente fala muito de RAG, que são aquelas bases, que são as bases de dados privadas e que existem as LLMs, ou a inteligência artificial, capaz de interpretar dados que não estão online, estão offline. Eles são supostamente seguros, a gente pode colocar assim, porque não conhece muito bem a estrutura de como isso é montado, como isso é disponibilizado para o usuário final. Mas um dos caminhos é a utilização mesmo de RAGs para que armazene esses dados de forma segura, de forma protegida, e que os agentes de inteligência artificial ali se conectem a esses ambientes e realmente devolvam a informação que foi solicitada. Pegando isso, eu acho importante que você falou, só para fechar a questão do livro, que o Kai-Fu Lee traz exatamente, nós estamos vivendo, se a gente teve a corrida espacial, nós estamos vivendo a corrida da inteligência artificial, sim, China e Estados Unidos. Mas aí fica exatamente esse ponto. Se eu tenho uma base enorme de aprendizado e que não tem tantos acessos, tantas restrições que teriam, né, num Estado chinês, e aí, por outro lado, eu tenho trave do que eu posso trabalhar, do que eu posso mexer, é claro, sempre preservando os direitos das pessoas. Mas é algo que, quando o legislador não acompanha essas mudanças, eu acho assim, trazendo até para uma questão que você entende muito bem, que é a questão dos meios de pagamento. Eu vejo hoje o que foi colocado do Open Finance, esse compartilhamento de dados, na prática eu acho que não chegou. Se a gente pode olhar para o Pix, que de fato popularizou, o Open Finance eu acho que está ainda distante. O que você acha, assim, do que você vê aí no dia a dia? Minha impressão, obviamente, a questão do Open Finance, ela se limita um pouco, entra na questão da LGPD. Enquanto usuário, você pensa assim, poxa, o quanto eu vou abrir minha vida pessoal para uma outra entidade, um outro banco? Eu acredito que ainda exista na população em geral uma falta de informação no sentido de que é um ambiente seguro. O Open Finance foi desenhado de modo a criar essa comunicação dentro de uma base segura, né? As instituições financeiras, ela tem essa proteção, né? E quando a gente olha para o Open Finance, a oportunidade que você tem de criar um ambiente seguro para intercambiar informações, para te dar mais facilidade, por exemplo, né, um empréstimo financeiro um pouco melhor, obviamente que as informações vão se transacionando, né? Agora, quando você fala LGPD e LGPD, como o Fábio colocou, foi trazido, né, da Europa, eu também tenho a certificação da LGPD, e quando você traz para o mundo de inteligência artificial, sinceramente, eu acho que existe ainda um hiato grande de como você trabalha com inteligência artificial, como você faz as perguntas certas para trazer respostas importantes para você, né, e não ficar na dedução. É porque, às vezes, parece que as pessoas estão usando a IA como se fosse um Google, né? Exatamente. A usabilidade está confusa, né? Essa relação, esse aprendizado, assim, acho que tem um processo de habituação, porque as novas tecnologias conversam com isso, né? A mudança cultural, a mudança tecnológica que causa aquele primeiro, até um espanto, né? Mas depois vem um encanto nessas trocas, nessas descobertas. Eu acredito, assim, que nós, como buscando esse papel aí, seja transnacional aqui, precisa também esse incentivo, essa inovação. Não sei que o Fábio está vindo aí como quem está no mercado, de fato. Porque, Fábio, é aquela coisa, o Estado tem o tempo dele, né? Vamos colocar aqui, o Estado tem... Mas o mercado tem outro, e o Estado é urgente das suas demandas. Sim. Tem uma dúvida ficando na minha cabeça que é muito importante. Teve um vazamento de dados via um agente de IA. Quem é o responsável? O operador de IA? O controlador? Ou o cara da nuvem? Então, isso para mim, na hora que você olha, você está conversando com um agente de IA, se der um problema, quem que é o responsável? Sim. Isso para mim, olhando como uma pessoa de mercado,
eu não tenho de forma clara o que acontece. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. A gente tem um chatbot atendendo um bancão. E aí, o que aconteceu essa semana da venda do carro da GM de R$250 mil por R$5? Quem que é a culpa? Né? Quem que você vai atrás para ver o que aconteceu e quem você vai culpar, quem vai ser de uma forma responsabilizado legalmente? Isso para mim não é claro, né? Então, vocês que são advogados, eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso, porque é uma coisa que eu como sou uma pessoa técnica, isso me dá uma sensação de eu não saber para quem recorrer, entendeu? É que eu vejo assim, né, Ruth? Depois você vê o que você tem na sua opção também. Porque essa história da responsabilização, eu vejo que em algumas situações o judiciário está se adaptando ainda a essas demandas, né? Assim, o STF busca algumas causas mais específicas que chegam lá, mas no dia a dia, as demandas, os enfrentamentos, vão colocar, já que você trouxe um exemplo, esses exemplos, uma coisa que aconteceu aí, fala um pouco de nuvem, né? Que o fisco precisou se adaptar, e essa pergunta que você fez veio durante, quem não vivenciou as chuvas que teve no Rio Grande do Sul, em que os servidores da Secretaria da Fazenda foram tomados, né, tinha uma redundância, e aí, e muitas das vezes, eu acho que a pandemia nos ensinou mesmo, a transformação digital vem muito mais à força do que, né, das discussões e tal, ainda que o judiciário precisa fazer essa mudança muitas das vezes. E aí a chuva com os servidores todos alagados precisou de fato subir a autorização desses documentos, desses pagamentos, para continuar o Estado, e não só o Estado, porque ela autoriza todo o Brasil a operar na nuvem. Mas aí já veio assim, como que eu protejo ali, se vazar aqui esses dados essenciais, aí estou falando de empresas, estou falando de pessoas, quem que vai, né, assegurar isso? Então, de fato, não houve o vazamento, eu acho que isso foi colocado, mas essa delimitação é algo que nos próximos anos eu vejo que o judiciário vai ter que se assentar sobre isso para também formar um entendimento, uma jurisprudência, porque hoje ainda está muito ainda em terreno, né, movediço, ainda sem estruturação. Não sei o que a Ruth vê nessa linha. Não. Você foi falando, a gente vai remetendo um pouco do que a gente tem visto, do que o regulador tem preparado. O que a gente tem que perceber é que a IA e a LGPD, ela, em alguns momentos, o que o Fábio trouxe, acaba trazendo uma comparação do sentido. Quando você olha a LGPD pura, o que você falou, vazamento de dados é uma questão, mas agora quando você, por uma questão de um chatbot, alguma coisa indevida, seja em parâmetro, enfim, ocasionou um problema de negócio, foi esse, né? Realmente, eu entendo que o regulador está olhando, mas ainda tem esse ato. Principalmente quando você olha para o judiciário, né? Sim. Existe ainda um grande reflexo de utilização da IA, seja para buscar informações, condensar num banco de dados mais rico, ou o que você falou de Google, né? Simplesmente ir lá e fazer uma busca e trazer uma sentença, né? Lucas, assim, na sua visão, essa parte de como a gente protege uma infraestrutura tecnológica como essa? Quando a gente coloca uma IA generativa, automatizada num N8N, buscando dados na internet, fazendo todo aquele scraping. Assim. Na sua visão, como que a gente tenta diminuir o risco dessas vulnerabilidades? Sim. Bom, é uma ótima pergunta, merece uma resposta um pouco longa. Como que a gente protege o ambiente de uma forma hipotética? Vamos colocar assim. Eu parto da análise do contexto. Qual o contexto que a gente quer proteger? Qual o contexto deve ser protegido? Se existe alguma regulamentação e quais são as boas práticas para proteção daquele determinado contexto. A partir do contexto, existem frameworks de mercado que são utilizados justamente para auxiliar na avaliação dos riscos que são apontados dentro desse ambiente e sugerir quais são as melhores práticas para se proteger determinado contexto. Como você está falando de ambiente cloud, ambiente com dados financeiros, que são dados sensíveis, não sob o olhar da LGPD, mas são dados sensíveis para qualquer pessoa, partindo dessa avaliação do contexto, em ambiente cloud, a gente começa com a avaliação da cloud, nós temos frameworks de mercado que são voltados, que estão sendo atualizados para avaliação de ambiente em cloud, ambiente híbrido ou do
próprio ambiente tradicional, que vai trazer ali as melhores práticas para se implementar dentro daquele ambiente, olhando para pessoas, para processos e para tecnologia. E aí, com pessoas, processos e tecnologia, são estratégias diferentes que são tomadas, que são adotadas para a proteção desses 3 pilares, nesse tipo de ambiente. A gente teve Posso pegar só um pouco da frase do Lucas, que eu acho importante, assim, se por um lado, Fábio, eu trouxe a questão hoje dessa utilização da nuvem para autorização, o fisco também tendo que buscar, do lado oposto, né, que a gente tem que coibir também as infrações, as sonegações, dentro do que você falou, você me trouxe uma lembrança, Fábio, também, da situação hoje, que é um grande desafio para os fiscos, aí, vamos pensar assim, estadual, municipal, federal, essa determinação e essa delimitação dessas infrações em ambiente de nuvem. Sim. Hoje, esse fato gerador que acontece em ambiente de nuvem, e aí você documentar isso, gerar prova. No Espírito Santo, nós montamos um laboratório forense para pensar isso, mas ainda assim é um grande desafio para você, onde que ele faz a alocação dessas operações, quando ele opera até com outros, aí eu posso falar em criptomoedas, né, stablecoins, mas também, por um lado, se tem as vantagens, hoje você tem esses desafios assim de localizar, documentar para que foto, ao que foi evasão, ser buscado. Não sei se no dia a dia, Fábio, você tem visto assim, essas questões ainda como um dilema ainda, esse lado também que tentar coibir essas infrações em ambiente de nuvem. Assim. Isso me remete a uma coisa que me incomoda muito. Então vamos lá. Eu odeio chat de bot que grava reunião. Isso é uma coisa, nós proibimos na companhia. Sim. Porque a gente começou a perceber que o volume de informações gravadas nessas reuniões, informações confidenciais mesmo, estratégicas, sensíveis, são muito, muito importantes. E a maioria das pessoas, tem um chat aqui, eu vou me inscrever para gravar minha reunião. Ninguém pensa aonde está esse dado. Esses dias eu escrevi um artigo sobre inteligência artificial para negócios e fui pesquisar exatamente sobre esses bots de gravação. Teve o caso de da Microsoft, que é muito famoso. Executivo, né? Do Copilot, que você conseguia, com uma vulnerabilidade one click, baixar todos os áudios das reuniões. Né? Além disso, teve um que foi mais interessante, que foi o seguinte, ele assinou um chat qualquer, um executivo, começou a gravar reuniões. Só que o chat falava que parava a gravação e não parava. E o chat gravou a empresa durante dias. Sim. E esses dados ficaram disponíveis na internet. Então, todo mundo que entrou naquela sala de reunião foi sendo escutado pelaquele chat e vazaram milhares de informações importantes da empresa. Estratégia de negócio, price, tudo esse tipo de coisa. Então, se você falou de incidentes, a gente está preparado. Hoje, sinceramente, eu não vejo dentro do mercado brasileiro empresas que têm realmente um plano quando tem um problema de segurança envolvendo inteligência artificial. Assim, pode ser que empresas muito grandes tenham planos estratégicos para fazer esse tipo de coisa, mas conhecendo o mercado, passando em vários clientes, conversando com vários atores desse mercado de segurança, eu não vejo ninguém pronto para responder a um incidente dessa forma. Eu acho que você trouxe uma coisa que marca mesmo, assim, essa questão da cultura de segurança. Ainda não está, não sei, né, Fábio, o que você acha assim, Lucas, a cultura da empresa ainda absorver e isso passar no cotidiano das pessoas. Olha por que é importante que essa questão que você trouxe. A gente está vivenciando agora a reforma tributária. Eu participo dentro desses grupos. E a gente, como é algo que precisa ser regulado ainda, a gente lida o que você trouxe, né? Trazer o operacional para o normativo, para não ficar descompassado, né, das realidades, a gente assina também um termo de confidencialidade. Sim. E tivemos, de fato, ter esse cuidado que você trouxe de o que aquele chat estava absorvendo, porque questões, imagina se isso cai na rede, alguém já pega aquilo como uma vantagem estratégica. Então, assim, é muito importante mesmo assim, entender esses dilemas hoje do uso. Né? Até assim, você trouxe essa questão da cultura e essa mudança de paradigma que as pessoas às vezes não seguem. Eu vivencio assim, algumas situações, né? Mesmo ali, você tem que trazer isso, né, no fisco. Olha, alguma coisa não pode... porque tem dado sensível ali das pessoas, do que for adquirindo. Então, isso a gente procura trazer.
Mas os dilemas são sempre a engenharia social lidar com o humano, né? Teve um caso que a gente não precisa nem comentar, mas assim, se tornou uma proporção enorme, que de fato isso é engenharia social, e as pessoas, dessa ausência ainda, não sei o que você vê, Lucas, nessa... É aquela discussão, né? Quais são os limites éticos? A gente falando aqui de inteligência artificial, do que pode e do que não pode fazer. Mas quais são os limites éticos? E aí, quando a gente para e pensa a respeito de engenharia social, desse caso que está todo mundo falando, aconteceu semanas atrás, quais são os limites éticos do agente? E de quem pagou esse agente pelas informações que foram obtidas e culminando nas consequências que todo mundo sabe o que aconteceu. Então, acaba voltando ali no ser humano, acaba na formação, na moral, no que a pessoa pode fazer, que ela entende que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E isso está dentro do algoritmo. Quando a gente olha para IA, se olha para Haggle, então para LLM, dentro das IAs públicas, a gente não entende quais são os limites éticos, quais são os limites daquela plataforma, que tipo de informação que pode ser registrada ali dentro, o que não pode, e qual é a solução. Como o Fábio colocou, que a gente proíbe o gravador fazedor de ata de reunião dentro das nossas conferências. E esse é um caminho que, inevitavelmente, acredito que a maioria das empresas vão seguir por esse caminho, enquanto não tiver lá uma solução milagrosa, privada, que volta a prometer que vai proteger essas informações, mas a gente vai continuar acreditando no que é posto e não no que é provado. Sim. Tem um ponto que nós participamos de uns debates sobre governança. Sim. Né? E o que eu vejo na minha perspectiva é que a nossa regulação para AI, ela tem que passar alguns princípios de governança para os dados que alimentam a AI. Os datasets, os chatbots, o versionamento dessas informações. Então, o que eu acho assim, que a gente tem que pensar com sociedade civil e levar como sugestão? Modelos de governança para esse tipo de ferramenta. Né? Porque se a gente criar um modelo de governança que atenda essas evoluções tecnológicas, a gente consegue parar a regulação de um momento mais rápido. Né? Porque versionamento de dataset para ir fazer uma auditoria de algum tipo de resposta errada é muito mais simples do que você ter que buscar os datasets complexos. Então, qual que é assim, eu queria entender um pouco de vocês, assim, se hoje um modelo efetivo de governança que a gente consiga sugerir para os grupos de discussão do governo para fazer essa regulação da rede do agente de IA sem barrar a evolução tecnológica. Então é esse modelo que eu acho que a gente tem que buscar em conjunto em discussões como essas, né? Então eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês olham essa parte de governança, tanto do órgão regulador, como a especialista em regulação, você que é um cara de mercado também, eu queria entender como vocês veem essa governança da segurança e da versionamento de dados. Bom, hoje eu estava lendo o NIST Risk Management para Inteligência Artificial. Então, é um primeiro passo. O NIST, para quem não sabe, é como se fosse a BNT do Brasil, mas ali para o governo americano, sociedade americana. Ele estabelece algumas, vamos colocar, regras de execução e funcionamento, inclusive para cibersegurança. Existe NIST para várias áreas, regulamentações para várias áreas. E ele traz um paper que fala exatamente de gestão de riscos em uso de inteligência artificial. E um bom começo, um bom início é, de repente, interpretar o que o NIST traz e entender o que é relevante para a nossa sociedade, para o Brasil, que pode ser tropicalizado ou adaptado para o nosso uso e para as circunstâncias que existem aqui dentro do país. É um primeiro passo, na minha opinião. Você falou uma coisa da questão de conversa de governança, e eu trouxe, veio na lembrança aquilo que você mesmo, a gente estava discutindo outro dia, né, de curadoria dos dados, Sim. que tem a ver muito com a questão da governança, né? E o que eu tenho percebido é exatamente isso. Existe uma preocupação do regulador de olhar, de se criar a regulação, mas ao mesmo tempo é importante que se faça a governança de uma medida correta. E esse curador aí de dados, né, seria uma figura que
poderia parametrizar e talvez até ajudar nessa questão maior de intencionamento da regulação, né? Eu gosto de trazer uma experiência assim, né? O tipo conhece lá, eu faço parte do INCAT, né? Que gere os documentos fiscais eletrônicos, que o Brasil é referência, né? Diga-se de passagem, mundialmente foi exportado esse conceito de documentos fiscais eletrônicos. E aí, algo que sempre se trabalhou lá, e dentro do que o Fábio fala da inovação não sendo um entrave, é que sempre trabalhou junto, pelo menos como um sandbox, né, para fazer esses testes com elementos do mercado mesmo. Porque, de fato, quem vivencia, quem conhece, é quem vai produzir aquilo. A gente vai não tentar entravar, mas é difícil, né? A cabeça não é tão fácil. Quer mudar uma cultura. Eu sempre falo, você foi formado, você fez um concurso, você se adaptou embaixo das regras. E o desafio, e a reforma tributária é até um pouco isso, você repensar, se reinventar com novas regras. Aquele mundo acabou. Vai começar um mundo novo em 2026. Então é o desafio também que é colocado o seguinte, tenta não olhar só pelo viés da regra, porque eu acho que o viés da regra, às vezes, ele te coloca numa situação que é problemática até para as próprias empresas. Por quê? Sai alguma legislação, vamos pensar na LGPD, aí corre porque vai ter penalidade, mas só pensa em cumprir ou numa regra de um documento fiscal eletrônico, mas aquilo não vem para a cultura, não vem para entender o que ela vai proteger, não vem para entender o que aquilo otimiza também, e ela também não entra num processo, que você precisa entrar num processo de rediscussão daquilo, né, de mudança de cultura. E aí eu acho que o grande ganho que para os documentos eletrônicos, eu acho que isso foi, que sempre tinham elementos do setor privado, que traziam, olha, essa regra que vocês estão colocando, ela é inviável, ela é impraticável. Vamos tentar chegar num denominador comum que mantenha a previsão legal, mas também não entrave aqui, vamos pensar, uma frente de lógica, precisa precisa vender, precisa comercializar, e aí não, isso daqui é inviável. E se pensar, aí vai para o comércio eletrônico, isso, porque o que eu me careço às vezes de pensar é o seguinte, que eu sinto que tem um compromisso e aquele susto, olha, vamos falar que vai ter um ano. Não, prorrogaram mais um ano. E ainda isso não veio para a cultura, isso não trava. Mas sem essa conversa, essa participação, né? Eu acho que o grande que eu gosto de destacar, assim, que é uma mudança para a reforma tributária, que é o seguinte, a gente vai sair de um federalismo de competição, um Estado disputando com o outro, para um de cooperação. E aí vai ter que a empresa participando nas discussões, os estados. Então é um novo, quem não se adaptar, ele vai ficar um pouco fora desse cenário, mas é a cultura que vai fazer isso mudar durante os anos, para inovar, para trazer esses regulatórios, assim, né? Eu acho que é nessa linha, assim, Fábio, que não sei se... Não, foi bem esclarecedor, assim, porque eu fico imaginando que o governo é uma máquina muito grande e complexa, né? Sim. Como que é a adaptabilidade para esse novo mundo? Assim, é um processo traumático? Como funciona? É um processo, vamos colocar assim, grandes mudanças, que vão colocar uma mudança recente, que até quando o Lucas fala, né, vamos migrar para a nuvem, vamos fazer a proteção, isso, vamos dizer, se não fosse uma catástrofe, talvez teria um tempo, precisa de autorização, vamos pregar uma regulação, porque você não dá para fugir, porque você está regido para uma lei que embasa, e a legalidade é o princípio ali. Mas também, muitas das coisas eu vejo que essa mudança impacta na cultura. Vamos pensar na LGPD, agora vamos sair um pouco só dos aspectos tecnológicos, mas dos aspectos dos servidores, né? De entender, olha, você tem que proteger esses dados dele, que ficavam ali no banco de dados, e se for ter um vazamento, vai ter implicação, vai ter custo, e a administração pública pode sofrer. Isso foi mais para a discussão, hoje já vivencia. Se olhar... A discussão, eu sempre falo, o tempo do mercado é diferente do tempo do Estado, mas ele chega para todos nós, né? O tempo é inevitável. Então, essas discussões vieram, eu vejo muito forte, assim, até para um lado, que eu também atuo como psicólogo, então, eu tinha dificuldade de olhar, porque o psicólogo, como não vivencia muitas coisas de tecnologia, primeiro migrar para o virtual, atendimento online. E depois é isso que você falou, Fábio, assim, imagina que você está numa ata de discussão, mas imagina que eu estou atendendo uma pessoa e eu estou com alguma transcrição ou uma gravação mesmo e não protejo aquilo ali. É a individualidade da pessoa que está sendo atendida, né, ali nessa videoconferência, e isso foi, hoje eu já vejo um cuidado maior dentro da gestão do RH mesmo, das administrações públicas, de proteger isso, que antes não tinha muito esse cuidado. Ele tem um tempo, mas eu acho que quando a sociedade vem, as pessoas mesmo,
Vou colocar uma coisa só, né, para encerrar esse aspecto, que é do regulador definido, DPO, que estava definido pela administração pública. Aquilo foi uma luta. Para quem que era, o que eu acesso, como que eu vou buscar o dado, você imagina. E aí eu coloco uma coisa, Fábio, que ainda precisa muito da participação da sociedade de cobrar essa mudança também. Porque ainda tem muitas discussões hoje, aí eu vou falar pela administração tributária, de uma definição do que é informação de sigilo fiscal, de informação do que é sigilo pessoal e do que é informação de interesse da sociedade. Né? Aí às vezes você quer fazer um produto novo usando inteligência artificial para aferição de preços para a sociedade. Uhum. Isso aí, que tipo de informação que estava? Se não tem um órgão mesmo do mercado discutindo isso, isso fica parado. E a sociedade, quando ela vê os benefícios, né, seja quando podia consultar os preços, os locais na pandemia, elas entenderam que o fisco tem uma base de dados como provedor de informação para ela. Então é isso a sociedade também cobrar essa mudança de paradigma. Eu acho que é nessa linha que eu acredito. Entendeu? Sim. Um ponto bem importante, assim, que a gente falou um pouco de Open Finance. Sim. E ele tem possibilidades infinitas com o Open Finance. Com o volume de dados que a gente está tratando, o tipo de serviço, né? E nesse ambiente regulatório, como é que as secretarias, o governo, o fisco se conecta no Open Finance? Como que ele trabalha na gestão desses dados e a visão tanto de fisco como segurança do fisco, assim? Desse, assim, eu acho interessante 2 recortes. Aí depois a Ruth até conclui que ela entende bem desse setor regulatório também, principalmente de meios de pagamento. Hoje eu vejo esse aspecto financeiro cada vez mais presente para entender as dinâmicas econômicas mesmo, porque quando o fisco começou a olhar para esses dados, né, e viu tanto de informação relevante que vinha, seja de aspectos econômicos, você pode fomentar um tipo de mercado, seja do valor, né, dessas transações financeiras e a financiarização que está ocorrendo mesmo, a digitalização dos meios de pagamento e do valor, isso trouxe para ele um olhar que uma dinâmica maior poderia ser possibilitada em termos de fiscalização, em termos de controle. Isso afetou muito os varejistas e tal. Agora, se eu vou fazer um salto para a reforma tributária, aí que eu acho que é um outro patamar, porque é um modelo agora que sai do modelo de escrituração para o modelo financeiro. Isso vai dar uma outra dinâmica. A pessoa ela não quer mais um papel que referenciava que ele tinha uma conta tal, um crédito tal. Não. Agora é dinheiro na conta dela o tempo todo. E isso vai mudar também a necessidade de um maior controle. Porque a gente está falando que é uma base de dados de extremo interesse para pessoas que querem se apropriar disso. Aí pode ser inteligência na questão espionagem industrial, utilizando, né, as questões ligadas a ataques específicos ali. Porque hoje, cada dia mais, você vê esses desafios de proteção desses dados. E assim, hoje, pelo conhecimento que eu tenho de algumas secretarias, né, pelo Brasil, seja dando palestra, conversando, é que o setor hoje de tecnologia é extremamente estratégico. E aí, nessa linha que você colocou, eu tiro uma frase do Miguel Aburrab, que quem pensou esse modelo aí de split payment, recolhendo, automático, ele fala uma frase muito importante que a gente só está vivenciando esse modelo de um efetivo recolhimento com o documento porque hoje tem tecnologia para fazer. Entendeu? Antes você não tinha. Essa reforma não aconteceria sem esse porte tecnológico, mas isso vai demandar transparência nisso, que é fundamental, né, porque a gente não vai olhar mais para os estados, vai olhar para um comitê gestor, tudo vai estar lá. Então, se eu estou falando com você que já proteger uma secretaria de fisco, imagina que vai nascer o maior imposto do Brasil, que é o IBS, no maior órgão do Brasil. Teoricamente, já até maior que a Receita Federal, que é o comitê gestor, que congrega estados e municípios. Imagina a necessidade de infraestrutura, segurança da informação, proteção e entendendo que ele vai ter que estar a todo momento conectado no sistema financeiro nacional. Aí eu já estou falando Banco Central operacionando lá, bancos. Então é um desafio, aí a Ruth vai pegar. Como vai trabalhar esse regulatório, Ruth, nesse contexto que é o modelo financeiro que vem. E aí isso tem desafio, acho que para as empresas, para a regulação e para os varejistas mesmo. Toda a cadeia, né? O que a gente vem percebendo, se a gente for olhar a meio de pagamento lá no passado até agora, existiu uma evolução muito grande, né? Foi começando cartão, débito, veio a questão parcelado. Quando explodiu a questão do Pix, para mim, tá? O grande marco
para mim foi o Pix. Por quê? Você fugiu do modelo tradicional. Né? Por mais que cartão de crédito também trafega por uma plataforma, né, tal, mas é diferente. Aí vem a questão do aculturamento. Né? O Pix junta uma série de situações que aí começou a puxar uma outra série de regulamentações. Quando você fala da reforma tributária, eu já penso na intersecção de regulamentação. Sim. Porque hoje a gente tem uma hierarquia, né? Nos próprios órgãos, Banco Central, que é uma autarquia, mas, poxa, tem a Receita Federal e agora o Comitê Gestor. Olhando nesse ecossistema e puxando um pouquinho a questão da cibersegurança, que depois eu vou devolver para o Fábio, para meios de pagamento, a gente tem, por um lado, né, toda a informatização que o fisco hoje está trabalhando, né? Hoje eu entendo que o governo tem uma base muito importante de informação e aprendeu com isso, né? Veio aprendendo e hoje eu entendo que existe muito regulador que conhece o que é meio de pagamento. Antigamente não tinha isso, né? Mas existe. E ao mesmo tempo, na parte do privado, a importância de segurança desses dados. Por exemplo, a gente trafega muita informação de meio de pagamento. E a gente tem uma estrutura que trabalha as obrigações acessórias, enfim. E do nosso lado, a parte de segurança é uma parte muito importante. Então, eu vejo a parte de regulamentação, que foi o que você falou, mas ao mesmo tempo, né, o Fábio preocupado com essa questão de segurança. Então, no final, tudo se converge, né, na frente. Hoje a gente tem uma estrutura bem robusta para processamento de dados. A gente processa quase 4 bilhões de transações por mês, né? E a gente trabalha com estratégias de segurança e parceiros, né? Que é um caso da Vulner, onde a gente trabalha em conjunto para fazer toda a parte de customização dos ambientes para ficarem mais seguros e a monitoração desses ambientes, né? Então, essa parceria, se aproximar desses parceiros estratégicos, para nós é a melhor forma de conseguir chegar num tipo de proteção. Assim, não existe uma proteção 100%, mas uma proteção altamente confiável, né? Aí, Queria pegar só um ponto que você falou, Fábio, assim, e eu vou até te fazer uma pergunta, Lucas, que é nessa linha, que é o seguinte. A questão quando a Ruth fala, assim, né, do Pix, e a gente olha a dimensão que isso tomou, né? Até as questões geopolíticas invadiram o segmento agora de meios de pagamento. Você vê Visa, né, entrando nas discussões das guerras tarifárias com Trump, Visa, Mastercard. E aí, hoje, eu vindo para cá, recebendo uma notícia que às vezes caminha que a UnionPay vai vir para o Brasil. E aí eu estava recentemente na Rússia, assim, aí você vê essas discussões que é uma das formas que os Estados Unidos operacionalizou é fechando o sistema SWIFT na Rússia. Mas quem está lá no dia a dia, as pessoas estavam usando os cartões da mesma forma, operacionalizando, utilizando. Então, assim, assim, principalmente com o Lucas, que você também lida com cibersegurança, assim, eu vejo assim, essas dimensões estão acontecendo, eu sei que você vê se deixa eu descer para o médio e pequeno. Porque eu, às vezes, falando lá na Cefaz, assim, eles assustavam, falam assim, não, essas coisas que você coloca mesmo de fraude, invasão, de phishing, isso não acontece. Aí, fatalmente, chegava depois um cliente, quantas vezes atendeu, Bruno? Clicaram, meu sistema está todo bloqueado. Eu não tenho meus documentos fiscais que eu não salvei lá, não tinha uma redundância, não tinha uma proteção, nem um plano de segurança. Você tem esses dados aí, pelo menos para eu escriturar? Aí eu não sei se você também tem essa vivência, assim, que muitas das vezes a gente só pensa depois que a catástrofe tá, ou se tem uma política também para você tentar romper isso, não sei, na sua experiência, que você traz. Não, com o cyber a gente brinca muito a respeito da conscientização, que ela nunca vem pelo amor, ela vem sempre pela dor. Então, é mais comum do que você imagina essa questão de pequeno, médio ou grande, esse tipo de invasão, esse tipo, cliquei um e-mail, recebi um arquivo aqui e de repente tudo parou de funcionar, eu não tenho mais como recuperar, nem acessar meus dados para escriturar, como você citou. Então, existem diversos níveis de empresa, tamanhos de empresa e níveis de proteção que são adequados e que podem ser implementados dentro de acordo com o patamar, o nível, o tamanho, né, vamos colocar assim, da empresa. O que não pode é, por exemplo, ser negligente com tipo um backup, o tipo de informação que você precisa dela para seu negócio continuar funcionando, para você cumprir com as suas obrigações, sejam elas fiscais, sejam elas de negócio,
Isso não pode ficar à mercê de um ataque cibernético, de repente, as informações ficarem inacessíveis. Então, deve haver, sim, uma questão de conscientização, de um olhar de mais cuidado e zelo com relação às informações, para que, caso ocorra um sinistro, um incidente mais pesado, que seja possível, no mínimo, recuperar essas informações para continuar o dia a dia da empresa. Então, eu parto desse princípio. E aí, depois, quando a gente fala de cyber, o que pode ser feito? Nossa, é um assunto interminável, porque existem várias camadas e existe a necessidade de entender o escopo. O que deve ser protegido nesse primeiro momento? A determinada informação. Esse daqui é o escopo, o trabalho que deve ser feito para proteger essa determinada informação, esse daqui. Vamos avançar. Então, a gente vai aumentando o escopo e aumentando os níveis de proteção. Eu tenho uma questão na sua fala que eu fiquei intrigado. Você, como especialista em vulnerabilidade e gestão de risco, qual que é o futuro disso, com toda essa evolução de IA? Sim, cara, essa é uma ótima pergunta. A gente vive isso diariamente na Vulneri, seja através dos agentes de IA, do uso que nós temos interno de inteligência artificial para correlacionar as vulnerabilidades com as informações dos órgãos dos mantenedores, vamos dizer assim, das bases de proteção, dos órgãos que mantêm os níveis de risco daquela vulnerabilidade, se ela pode ser explorada ou não. Então, existe toda uma miscelânea de informação que, normalmente, nós cruzamos para fornecer aos nossos clientes um relatório muito mais preciso com relação ao risco que ele está correndo. Isso eu estou falando do lado defensivo. Quando a gente parte para questões ofensivas de uso de inteligência artificial para o lado ofensivo, de forma ofensiva em cibersegurança, as possibilidades são ainda desconhecidas, vamos colocar assim, porque eu não consigo enxergar o limite do potencial, porque o risco continua existindo, a vulnerabilidade continua existindo, engenharia social continua existindo e o ser humano acaba sendo o ponto mais fraco dessa corrente, e atualmente a gente não tem, eu pelo menos não recebo mais aqueles e-mails de phishing com erro de português, ou então com principalmente erros de português. Hoje não, hoje é perfeito. É muito difícil entender e decifrar se aquilo ali é uma mensagem autêntica ou não. Então, fugindo um pouquinho da sua pergunta, eu acredito que a gente deva discutir alguns modelos que garantam a autenticidade daquele remetente ou daquele originador da mensagem para que ele chegue até o seu destinatário de forma que exista uma garantia que foi ele mesmo que enviou. Com relação à sua pergunta, ao uso de inteligência artificial, seja na segurança defensiva ou ofensiva, a gente ainda está descobrindo quais são os potenciais do uso de IA. Hoje, aqui dentro da Vulner, a gente utiliza muito para correlacionar os incidentes, as informações das bases públicas e de criar workarounds para ajudar o nosso cliente a mitigar aquele risco. E ofensivamente também existem diversos agentes que eles são especializados em alcançar, pode ser código mal feito, alcançar vulnerabilidades em aplicações, explorar aquelas vulnerabilidades e já partir, cair dentro aí, efetivamente dentro do ambiente da empresa e causar o estrago que tiver que causar. Hoje, as fraudes no meio de pagamentos evoluíram muito. Sim. E as fraudes para o fisco com inteligência artificial já chegaram ou elas estão ainda... É sempre aquele jogo do gato e rato, né? Vão se aprimorando e vão se adaptando em muitas questões, mas especificamente de inteligência artificial... não é algo muito evidente hoje, é o que já tem rastreado. O que você consegue detectar um movimento muito maior é no uso da computação em nuvem e armazenamento em nuvem. E aí, utilizando alguns servidores para esse armazenamento, né, dessas operações que ele deseja ocultar. E aí, ele utilizando ainda um modelo tributário nosso que ainda permite essas questões. Vamos trazer uma questão que aí passa muito... Não só um problema de sonegação, mas de conformidade, né, que e algumas empresas que estão no mercado ali, agora eu estou no meio de pagamento, né, aquela que está ali na ponta, que o pessoal, teve uma que eu achei interessante, a Audácia, né, ela vendia a fraude, fazia folder, ela não teve pudor em nada, assim, eu achei interessante, assim, a coragem, né,
E aí começava com a fintech e ofereciam uma máquina específica. Mas aí você tem redes também de apoio de detecção com os documentos. E aí cada vez mais próxima desse acompanhamento, aí na base interna da Cefaz, das administrações, a inteligência artificial já está cada vez mais pegando esses padrões. Então, assim, se por um lado eu não vejo tanto específico em algum tipo de fraude, eu acho que nos segmentos mais especializados, segmentos financeiros, você ainda encontra. Mas internamente, para essa detecção de padrões, modelos, é algo que a gente vê um avanço no uso dessas inteligências artificiais dentro do fisco. Porque no início você tinha um problema, Fábio, que era o seguinte: você contratava essas ferramentas, né, as ferramentas específicas, principalmente de lugares que utilizavam muita inteligência artificial ou alguma de computação forense para as questões de celulares e tal. Mas quando você via para a nossa realidade, o nosso modelo tributário era tão complexo, né? Falava um manicômio fiscal, não é por isso que eu sou psicólogo, né, Ruth? Não é por causa disso. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Mas porque ali não, aí você já conseguia. Aí o que foi? Foi um processo de adaptação. E aí você conseguia entender um pouco dos padrões, aí a inteligência artificial ao uso do fisco, como os chatbots, como você colocou. Tratar essa legislação é muito complicada. Aí veio esses avanços. Mas aí encerrando na questão, hoje que eu vejo dessas questões principalmente nos meios de pagamentos ali na ponta, além de ter uma questão da fraude detectada internamente, tem um problema daquela vantagem devida, né? A taxa, que é importante. Quem não acompanhou, né, também foi noticiado a Operação Concierge, né, e aí o problema fica até o alerta, né, assim, quem nos acompanha, aquele empresário que não estava pretendendo fraudar, estava dentro dos meios, ele só se foi atraído pela taxa. Sim. O único que chamou ele foi a taxa. Ele não pensou em regulação, foi taxa. O problema é que, aí eu vou colocar foi o Brasil todo, mas no Espírito Santo, várias empresas tiveram valores bloqueados, perderam esses valores, porque utilizaram essa fraude mais pesada mesmo. Agora, para o modelo da reforma, em razão do comitê gestor, aí eu vejo que isso vai ser mais necessário, porque você vai ter um conta corrente que é Brasil todo. Uhum. E isso vem demandando mais esse aprimoramento. É gato e o rato. A gente aprende de um cá e desaprende de lá também. A gente vai estar partindo para... Gente, pessoal, o que eu estou percebendo aqui? O papo está excelente, mas a gente está partindo para os minutos finais aqui, né, no nosso bate-papo. Acho que se deixar aqui a gente vai se alongando a noite toda, né? Então eu queria, né, antes da gente ir para a parte final, talvez cada um aqui dá uma contribuição em cima da questão, né, juntando o que você acabou de falar, a questão das fraudes. O Fábio puxou muito bem essa citação, já direcionada aqui para o nosso setor de meio de pagamento. Eu tenho... Eu me apaixonei, eu venho de telecom, tá? Eu vim é um ambiente regulado, sim, só que é uma forma diferente. E eu me apaixonei agora pelo esse negócio de meio de pagamento. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. E nesse caminho que eu tenho traçado nos últimos anos, eu vi como a gente avançou muito rápido. O avanço foi realmente muito rápido. E esse incidente que a gente passou há pouco tempo aí do Pix, eu vi de uma forma muito clara que os erros do passado continuam acontecendo. Isso, para mim, é um problema cultural que a gente precisa melhorar e me traz a questão que os problemas são cíclicos. Sim. Porque a gente ficou muitos anos sem problemas de credencial vazada, depois agora volta esse tipo de coisa que traz um mega incidente. Então, essa evolução tecnológica, ela não está sendo acompanhada pela aculturação de segurança e privacidade. Então, isso é o principal problema que eu tenho visto agora nessa evolução rápida. Então, esse é o meu sentimento, né? E a gente, dentro da Econ, nossos times, nossos parceiros, a gente tem trabalhado para tentar melhorar isso, né? A gente tenta dar mais treinamentos, estudar melhores práticas, criar novos conceitos. A gente tem trabalhado muito nesse conceito de governança de AI para ajudar nesse mercado novo. E isso que a gente tenta fazer hoje, né? A gente lançou agora uma consultoria específica de governança de AI que vai principalmente trabalhar com qualidade dos datasets
e com a parte de curadoria, né? E a responsabilidade da curadoria, que a gente criou um DPO para esse tipo de serviço de curadoria. Então, é isso que a gente tem pensado muito nesse momento. Eu, assim, Fábio, coloco também sou apaixonado, né? Eu sei até essas questões dos meios de pagamento, essa digitalização. E aí eu quero, de fato, assim, deixar assim, o que me toca nesse momento, que é um momento único que a gente está vivenciando. É chamar para o protagonismo que as estruturas de pagamento, pensando nos arranjos como um todo, estão e vão ter nesse modelo financeiro que vai vir com a reforma. Ele se estrutura nessa digitalização, nessa financiarização, e eles são protagonistas nesse modelo quando atuam dentro da conformidade, dentro das oportunidades que vão se abrir. Se eu estou falando assim, se a gente pensar mesmo no regime geral, você tem a figura destacada do split payment, que não tem como não conversar com essas estruturas, desde que ela venha lá centralizando ali nas estruturas de mercado, Banco Central e outros meios, mas ela vem com esse destaque. Se eu vou para os regimes específicos, ali eu vou ter também os arranjos participando, atuando de outra forma, mas eu vou ter, essa é algo que é novo e a gente passa cada vez a ficar mais cotidiano, são os ativos virtuais. Esse modelo, né, dos ativos virtuais, como eu opero, como eu vou transformar valor do físico para o digital, e também essas estruturas que sustentam tudo isso. Então, a reforma ela conversa com todo o modelo, desde o boleto ao cartão, ao Pix, aí ao criptoativo. Então, é um momento novo para quem opera. Eu vejo sempre, comento muito com a Ruth, né? Tem uma seara vindo ali, uma oportunidade, uma nova fronteira, né? De levar conhecimento, de levar conformidade e oportunidade de negócio, que eu acho que é essencial, que move o país, porque a digitalização veio, né? O Pix trouxe isso, né? As pessoas cada vez mais, as fintechs vieram, e está amarrado toda a estrutura do nosso modelo econômico e financeiro agora para a reforma, ela se sustenta nisso. Então, assim, eu acho que vai ter mais trabalho, vai ter mais dificuldades, serão anos, mas também muitas oportunidades para quem empreende nesse setor vão surgir. Assim, eu sempre trago um olhar esperançoso, mas eu acredito que vai vir dificuldade, mas a oportunidade para esse segmento é algo que nunca vivenciamos antes. Não sei o que Fábio, Ruth, Lucas, Ruth, o que pensa? É um assunto muito interessante, porque assim, você acabou de trazer a questão de criptoativo, por exemplo. Como que fica a questão de tokenização? Isso aqui é um assunto mais para frente. Como que é a relação da tokenização com a reforma? E a segurança disso? E a segurança, como que isso fica protegido? É blockchain pública, blockchain privada? Como que se dá a transparência devida para esses ativos virtuais? Então, é um assunto para a gente deixar para próximo. Nossa, dá muito pano para manga falando assim. É um assunto muito extenso. Mas, respondendo um pouco a pergunta do Fábio a respeito de que fazer, quais são os desafios para o setor. Eu entendo que é questão de conscientização, também concordo com você. Com a implementação da LGPD, logo lá no começo, em 2019, 2020, muito falava-se a respeito de cultura, de privacidade e proteção de dados, e isso tomou, assim, saiu da escala 0 para 1. A gente deu um passinho à frente em direção à maturidade, mas não chegou até todas as pessoas, não teve, por exemplo, a proporção que o uso do Pix teve. A gente não consegue falar com a mesma habilidade de privacidade e proteção de dados contra meio de pagamento ou o uso do Pix. Com relação a esse tema e os desafios, e do ponto de vista de segurança, parte muito mais da questão de conscientização, de aculturamento das pessoas a respeito dos seus dados pessoais e de como as suas informações estão sendo protegidas e por quem, e quem são os detentores dessa informação, quem é o custodiante dessa informação, tá? Ela está armazenada onde, com quem, está sendo protegida como. Então, eu acho que esse nível de conscientização vai chegar, as pessoas estão amadurecendo, mas a gente ainda está caminhando nesse sentido, nessa direção. Agora, para fechar, né, veio assim, né? Eu percebi algumas palavras aqui que a gente começou, né, discutindo, sabe, segurança, né, a questão do aculturamento, a IA. E a gente participou, o Fábio, né, participou de uma palestra aí com o Banco Central, uma coisa muito importante. A gente fala muito de IA e a tecnologia, mas existe uma pessoa ali,
né? Que foi aqui. Quem vai ser responsabilizado? Então, a questão da cultura é muito importante. Eu também sou apaixonada por meio de pagamento. Aliás, são 3 décadas aí, né, Bruno? A gente discutindo aí essa evolução de meio de pagamento e não vai parar. Né? Eu acho que a gente tem que aliar a questão. Para mim, meio de pagamento e segurança é algo que tem que caminhar muito junto. E realmente, o aculturamento é a parte que estabelece aí uma condição da gente trazer a regulação e o setor privado de uma forma mais junta nesse caminhar, né? Nesse sentido. Gente, mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao Fábio, que é o nosso CTO, uma pessoa que tem uma preocupação assim, genuína com a questão da segurança, o Bruno, que é um grande parceiro nosso. Depois você vai deixar eu encerrar para falar do livro também, né? Pode falar, não, tem que falar do livro. Deve ter terminado. Pode deixar. E o Bruno, muito obrigada, é uma pessoa que é um auditor fiscal muito sério, muito preocupado com o nosso setor e também muito preocupado na questão da consistência fiscal. Ao Lucas, nosso parceiro aí, né, de caminhada, que vai nos ajudar nessa questão aí dessa guarda de dados, né, Fábio? Agora vamos lá, Bruno. Primeiro, todo o público que assistiu, meus parceiros aqui, Fábio, Lucas, Ruth, por ter, né, a gente ter essa oportunidade de ter conversado de maneira, né, informal aqui, mas com grande conhecimento técnico e de relevância para algo regulatório. E aí eu queria, para você que assistiu, para você que acompanhou, parecia que o livro dizia, né, numa perspectiva mais feminina, né, a Ruth comandou aqui, mas o livro também é escrito por mulheres, mas os assuntos estavam aqui. Não faltou Open Fire, não faltou cibersegurança, não faltou as questões dos meios de pagamento, as novas tecnologias, né, a IA, a regulação, né, do que a gente vem utilizando esses dados com computação em nuvem, tudo que vocês mostram em a competência como empresa, ela foi colocada, foi discutida, e eu acho que é isso, assim, a gente construindo com o tempo, né, a Cecília Meirelles que falava, com o tempo até as pedras mudam, mas é isso que a gente tem que fazer, eu acho que a gente precisa, para isso que o Fábio traz, a gente precisa construir inovação, empreendedorismo, mas também ter um Estado que seja leve, que fomente a inovação e que propicie também que as pessoas possam inovar, não seja algo que entrave. Eu acho que é isso que o Brasil precisa de todos nós, né? Assim, a questão dos aspectos econômicos. Então você, é só marcar, é só compartilhar que daqui uma semana, né? Hoje é terça, né? Essas viagens me deixam confuso, né? Não sei onde tá. É terça. Então, terça que vem vai ser sorteado lá no canal. Vou marcar todo mundo aqui, né? A Ruth já foi. Não tem esquema, mas a Ruth já foi sorteada. E aqui você participou. Conto com vocês e para todos que estão aqui, vou estar sempre junto aí, como parceiro, como amigo e aprendedor também com todos nós aqui. Né? Obrigada.